Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Aula passada nós falamos de convulsões, mais algumas outras coisinhas, eu acho que você está recordado da aula passada. Hoje nós vamos falar sobre anjos da guarda. Anjos da guarda. Recebe esse nome, que é de outra denominação religiosa, né? Os católicos usam esse termo, anjo da guarda, mas podemos falar anjo da guarda, guias espirituais, né? Mentores. A gente tem guias espirituais, a gente pode chamar de irmão espiritual, bom espírito, bom gênio, bom gênio. Então, esses indivíduos, esses seres espirituais, esses espíritos, eles nos acompanham, eles são designados e se ligam a nós no na nossa vida aqui como encarnados para nos orientar. Tanto eles podem estar ligados a nós desde outras encarnações, sempre nos orientando. É engraçado isso, pode ser o mesmo mentor, o mesmo guia espiritual, o mesmo anjo da guarda. Eu vou usar o termo anjo da guarda, tá bom? Mesmo anjo da guarda de outras encarnações. Como ele pode pegar agora, né? Eu aqui para tomar conta nessa encarnação. E ele tem que tomar conta, né? Entre aspas, da nossa pessoa, desde o início da nossa encarnação até o final. Então ele vai estar lá no final também nos aguardando, nos esperando, esse anjo da guarda, né? E pode continuar nos orientando em futuras encarnações. Então esse indivíduo particular que é escolhido aqui para nos proteger, isso chama-se anjo da guarda. Lá na questão 490, o que se deve entender por anjo da guarda? Da pergunta Kardec. O espírito protetor de uma ordem elevada. Normalmente essa ordem, ela é superior à nossa. Vamos supor, nós somos aqui espíritos imperfeitos, ele é um espírito bom, uma ordem acima que a nossa, né? Lembra que é imperfeitos, bons e puros. Então ele está numa ordem superior à nossa, tá? É um espírito muito bom. Aí você pode estar se perguntando, mas eu posso ser um anjo da guarda de alguém? Se você tiver condições morais, mas é bem difícil nós ainda, imperfeitos que somos, sermos anjos da guarda de alguém. Porque talvez a gente seja até passional em algumas situações. O anjo da guarda, ele tem que manter a calma, o equilíbrio, ele tem que ter uma certa evolução espiritual aí, grande para fazer essas orientações. Então nós ainda, eu acho que não temos essa condição não, como espíritos imperfeitos que somos, tá? Então a missão do espírito protetor é de um pai para os seus filhos, é como se fosse um pai para os seus filhos, guiar então o seu protegido do bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Veja, ele está sempre nos orientando, através dos sonhos, no sono, quando a gente dorme, ele vai lá nos orientar, ele vai falar o que devemos, dar conselhos para nós, dar força quando a gente está em aflição, tanto no sono como agora, né? O nosso anjo da guarda pode estar aqui nos auxiliando em determinados momentos da nossa vida, tá junto conosco, aliás, em quase todos os momentos, né? Quase não, todos os momentos da vida, ele está nos auxiliando, o nosso anjo protetor, tá? O anjo da guarda, ele é designado para isso, para nos ajudar. Agora, veja, se você não seguir muitos conselhos dele, caminhar aí meio para uns caminhos meio obscuros na sua vida, ele vai se afastar. Não é que ele vai deixar de ficar com você, ele vai se afastar e deixar você seguindo seu livre-arbítrio ali. Ele não vai te dar conselhos, porque muitas vezes você não está escutando os conselhos dele, você não está ouvindo ninguém, então ele se afasta, mas não por maldade. É lógico que a partir do momento que você pensa novamente nele, pensa em Deus novamente, ele está novamente com você, tá? E também ele está sempre te observando, mesmo longe, mas ele não interfere não, tá? Então o espírito protetor é ligado desde o nascimento até a nossa morte. E frequentemente, como eu já disse, segue depois da morte. Depois que a gente morre, ele segue na nossa vida espírita lá. E mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências
não são mais do que fase bem curta da vida do espírito, tá? A vida do espírito é imensa aí, é imortal o nosso espírito, né? Então as nossas existências aqui são curtinhas e o nosso anjo da guarda está conosco. Aí você pode perguntar assim, mas Teresa, qual é o nome do meu anjo da guarda? Você pode estar se perguntando aí, não pode? Você sabe o nome do meu anjo da guarda? Bem, eu vou dizer para você, dê um nome para ele. O meu, eu dei um nome para ele. O que eu fiz? Eu deixei o meu pensamento vazio, né, por inspiração. Deixei meu pensamento vazio. O primeiro nome próprio, né, primeiro nome de pessoa que veio na minha cabeça, eu dei para o meu anjo da guarda. E ele é um homem, né, na minha concepção. Mas pode ser uma mulher, tanto como a gente pode ver Divaldo Franco, que é a Joana de Ângeles, como Chico Xavier, Emmanuel, né? Ele pode ter formas femininas ou masculinas. Você pode dar um nome. Dá um nome para o seu anjo da guarda. Acho que fica legal você dar um nome para ele, para conversar com ele, né? Que ele é o seu amigo, o seu melhor amigo é o seu anjo da guarda. Você tem a certeza disso. Então a missão desse espírito protetor, desse anjo da guarda, é obrigatória e ele vela por nós, porque aceitou essa tarefa. Mas pode escolher outros seres que lhe são simpáticos. Por que ele escolheu? Bom, primeiro porque ele escolheu a tarefa porque ele quis. E ele tem uma simpatia por nós. Normalmente ele já tem uma simpatia. Agora, para outros, desses anjos da guarda, é um prazer para ele, né? É uma missão, é um dever. Cada um encara de uma forma, é uma missão, é um dever, auxiliar nós aqui que estamos nessa caminhada. Então o anjo da guarda é esse espírito que nos ama, né? Que é o nosso bem, tá? Então o espírito protetor não está fatalmente ligado ao ser que lhe foi confiado. Não está ligado toda hora. Não imagina que o seu anjo da guarda está te seguindo para tudo quanto é lugar, né? Onde você vai para o quarto, você vai para a sala, vai para o banheiro, o anjo da guarda está junto com você. Como algumas denominações que acham que o anjo da guarda está nas nossas costas, né? Acho que o anjo da guarda está nas costas, seguindo a gente o tempo todo. Não é bem assim. Ele está ligado conosco pelo nosso pensamento. Ele pode estar fazendo outras tarefas. O anjo da guarda não tem só a gente para fazer como, vamos dizer assim, missão. Ele tem outras coisas para fazer. E ele está ligado ao pensamento. Qualquer coisa nossa, ou quando ele sabe que em determinado momento nós vamos passar por determinada situação, ele está junto conosco. Tá? Ele está ligado a nós pelo pensamento, né? Então, ele pode estar cumprindo, como a gente já viu, outras missões. Agora, veja, ele pode ser designado para outra missão diferente, uma missão para outra coisa. Então, o que acontece com o nosso anjo da guarda? Aí ele sai e ele é substituído por outro, tá? Então, nunca vamos ficar sem um anjo da guarda, mesmo que ele vá para uma missão especial que ele tenha que fazer, ou coisa mais complicada, sei lá. Ele vai ser substituído por outro, no lugar dele, tá? Isso que a gente tem que ter bem claro. Então, nós já vimos que ele se afasta quando a gente não quer ouvir direito ele, não. Ele se afasta. Então, a ação dos espíritos sobre nossa existência, ela é oculta. Você já percebeu que ela é oculta? A gente nem percebe e a gente está influenciado. Não é feita de forma ostensiva, né? Parecer, mesmo que seja para médiuns, que aí eles aparecem mesmo de forma ostensiva. Mas vamos supor, para você, não vai ser de forma ostensiva, vai ser oculta. Olha, acho melhor você seguir esse caminho, você leva ali no seu pensamento essa decisão, ele está te orientando. Porque senão, o que aconteceria? Nós não agiríamos sozinhos se fosse ostensivo. Ele sempre deixa a gente usar o nosso livre-arbítrio. Ele vai recomendar. Presta atenção, ele vai dar um conselho, recomendações. Você é que vai decidir se vai seguir ou não. Nós com o espírito que não progredimos, né? Nós assim, que não queremos progredir às vezes, né? Nosso anjo da guarda quer que a gente progrida. Para a gente avançar, é necessário a experiência e é preciso frequentemente que se adquira as próprias custas. Vamos supor, se a gente tudo ele fizesse por nós não íamos progredir absolutamente nada, como nós já vimos. Quem está fazendo isso é o nosso anjo da guarda, né? Nós temos que fazer pelo nosso próprio esforço, pela nossa escolha, né? Pelo nosso trabalho.
Então, a ação dos espíritos que nos querem bem, lembra o anjo da guarda, é sempre regulada de maneira a nos deixar o quê? Como eu já falei, o nosso livre-arbítrio. Né? Se nós não tivermos responsabilidade, nós não vamos avançar pelo caminho. Então, nós somos livres nessa escolha. Ele vai falar, ele vai aconselhar, ele vai dar umas inspirações e nós é que vamos aceitar ou não. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. A gente pode pensar assim. Então, ele tem sempre o apoio do nosso anjo da guarda. Nós temos esse apoio do nosso anjo da guarda. Então, na questão 497, o Espírito pergunta: o Espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Nós damos nossa força, né? Escutando. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada. E aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Se nós escutamos os espíritos ruins, maus, ele vai nos afastar. Mas a qualquer momento, se nós lembrarmos dele, ele vai voltar. Né? Ele vai voltar e vai estar conosco. Então, na questão 500, ele pergunta: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? O que você acha? Será que tem? Não precisa mais? Sim. Quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Mas isso não acontece aqui na Terra. Aqui nós precisamos de ajuda, gente. Aqui na Terra, vamos falar a verdade, é difícil, não é? Nossas provas, nossas expiações, não tem momentos aí desafiantes para nós? Imagina se a gente não tivesse ajuda do nosso anjo da guarda. Ele está ali do nosso lado dando sustentação. Então, o espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, como é que eles ficam? Quando ele vê a gente seguindo um mau caminho, sofre com seus erros e lamenta. Mas veja, essa aflição dele nada tem com a angústia da paternidade e da maternidade aqui terrena. Não tem não. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então ele lamenta bastante, mas ele sabe que em algum momento você vai voltar novamente para o caminho certo das leis, né, de Deus. Hoje ele vai saber. Então, na 504, ele diz assim: podendo sempre saber o nome do nosso espírito protetor, o anjo da guarda? Aí ele vai dizer assim: como que ele saber o nome que não existe para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Eu digo a vocês, como eu já disse antes, dê um nome, você, né? Apelida ele, o nome. O meu eu já dei. Vocês estão curiosos para saber o nome do meu? Eu já dei o nome para ele, né? E ele, olha gente, me tirou já de tantas dificuldades. É que vocês não têm razão, não têm nem ideia. Teve uma aí bem séria, que ele que estava lá. E eu vi, né? O meu anjo da guarda, eu vi. Ele estava lá e me ajudou. Foi um momento, eu não sei nem se eu conto para vocês, mas foi num momento aí que eu estava indo para uma pizzaria aqui em São Paulo, saindo de um centro espírita. Vou contar. Eu saindo de um centro espírita e nesse dia eu estava falando só de Deus. Deus. Foi a palestra incrível que ela foi para Deus, né? E no fechamento das reuniões veio alguém falando em proteção, mas eu não estava nem imaginando que era para mim essa proteção, acho que era a proteção da casa. E nós saímos para comer uma pizza, eu e uma amiga desse trabalho. E quando nós estávamos chegando nessa pizzaria, faltava assim, acho que uns 10, 15 passos para entrar na pizzaria, saindo do carro dela, que é um carro muito bonito, né? Um carro lindo que ela tinha. Ela me chama e fala assim: Tereza, é um assalto, Tereza, é um assalto. E eu estava na frente, né? Entrando quase na pizzaria. Faltava poucos passos. E eu virei e vi o bandido, né? O bandido com uma arma para ela. E eu olhei, mas o bandido era tão bonito, gente. Era um mulato muito lindo, que depois de muita reflexão era o meu mentor, tá? O meu mentor, é ele. Não era o bandido, não. E eu dei um passo. Quando eu dei um passo, foi muito rápido isso, viu, gente? Ele deu um tiro a queima-roupa a 1,20 m de distância de mim.
e eu caí no chão, porque eu fui empurrada, alguém me empurrou atrás, eu fui para baixo e o tiro saiu e não pegou em mim, não pegou em mim. E é engraçado, quando eu caí no chão eu pensei assim, Deus, morri. Mas logo eu lembrei de Descartes, um pensador, filósofo, que diz assim, penso, logo existo. E eu falei assim, não, eu estou pensando, eu existo, levantei. Quando eu levantei, olhei para o bandido, ele estava olhando a arma, não era aquele mulato, era um castanho, claro, de 1,90 m, esse mulato tinha 1,70 m, que é o meu mentor. E 1,90 m, o bandido, uma cara de bandido mesmo. E ele ficou com medo de mim, porque ele tinha achado que eu tinha morrido, né? 1,5 m de não tomar um tiro, gente. E ele pegou e saiu correndo. Saiu correndo e eram 3 bandidos, foram embora, deixaram a gente lá, não assaltaram, porque eles estavam querendo roubar o carro dessa minha amiga, né? Estavam querendo roubar o carro dessa minha amiga. Veja, momento crucial ali, era para eu ter desencarnado, né? Eu de vez em quando fico pensando por que ainda me deixaram aqui, né? Mas eu fico pensando, algum motivo tem. E esse momento, quem estava ali? O meu mentor, porque eu lembrei de uma vez que eu vi há muitos anos atrás, o mesmo, que era ele, em outra situação que eu não vou contar a história aqui, mas era o mesmo, é o mentor. E esse mentor lindíssimo, né? Eu quando desencarnar, gente, vou agarrar esse mentor com tudo, hein? Vou dar muitos beijos nele, se Deus quiser, porque veja onde ele me tirou. Lógico, no momento que chegar o meu dia de desencarnar, não tem como fazer nada, eu vou ter que desencarnar, né? Mas veja, ali ele me protegeu. Esse nome que se dá, só por curiosidade, procurem aí, chama-se bala mágica. É o mentor que não é que ele pega a bala e separa, não. Ele mexe na mão, né, da pessoa que vai atirar e isso faz com que desvie a bala. Ao mesmo tempo ali tinha alguns espíritos ali, porque me jogaram no chão, gente. Me jogaram no chão e também a bala não pegou, né? Não acertou em mim. Não tinha como não acertar, viu, gente? Não tinha como não acertar, mas teve, né? Porque ele agiu ali, os mentores, né? Que estavam comigo ali, os espíritos que estavam comigo. Então veja como é importante o nosso mentor, que a gente tem que rezar sempre para ele, tá ligada sempre ao mentor, sempre ao nosso anjo da guarda, sempre, sempre. Acreditem nele, ligue-se ao seu anjo da guarda, peça para ele, converse com ele, dê nome para ele. O meu, já que vocês estão curiosos, que eu estou sabendo que tem curiosidade aí, chama-se Acácio. Acácio. Olha o nome que veio na minha cabeça. Acácio é o nome do meu mentor, tá bom? Então, os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram, se o poder é mais ou menos restrito, a posição em que se encontram não lhes permite inteira liberdade de ação. Veja, um familiar, você desencarnou, quer ajudar sua mãe, quer ajudar seu marido, quer ajudar seus filhos. Se você tiver uma condição espiritual, você pode vir, né? Aqui vai ter um limite ali para você ajudar. Quem vai te dar orientações é o mentor, né, das pessoas e o seu mentor. E você pode ajudar, espíritos familiares podem vir ajudar, né, espíritos protetores, familiares que a gente chama, né? Então os espíritos familiares que são se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis. Lembra disso? Nós somos uma família espiritual, com o fim de ajudá-lo na medida do seu poder frequentemente. Eles são bons, mas esse poder tem um limite, são muito bons, né? Você quer ajudar a sua mãe, seu filho, né, depois que desencarnou, ou a sua mãe que desencarnou, um parente seu pode estar te ajudando. Mas eu não aconselho você chamar pelo seu parente. Sempre se liga ao seu mentor, a Jesus e a Deus. Ao seu parente, a gente não sabe a condição que ele está espiritual. Às vezes está com uma condição tentando se melhorar ainda e não tem condição de te ajudar. E vai sofrer lá, né? Então, mas às vezes pouco adiantados e menos livianos esses espíritos, né? Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima, coisinha da vida íntima. Só agem por ordem ou permissão desses espíritos protetores, só dos espíritos anjos da guarda que eles agem, esses espíritos, tá?
É aquela coisinha do dia a dia, sabe? Complicaçãozinha do dia a dia, esses espíritos familiares podem estar nos ajudando. Então, os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gosto e de sentimentos. Vamos supor, você tem uma profissão e tem espíritos que também têm essa profissão e acham você legal nessa profissão, então vão te ajudar. É o caso, por exemplo de médicos. Os médicos acham que eles que estão fazendo a cirurgia, né, lá, mas eles são muito auxiliados pelos médicos espirituais nas cirurgias. Tem uma amiga que é médica, que ela era cirurgiã, ela falou assim, Tereza, eu estava pronta para fazer um corte ali, né, uma incisão em determinado lugar, e de repente era em outro, me puxava a mão. Olha que coisa interessante. Então veja, os médicos também são auxiliados aí pelos, não é só médico não, todos nós em determinadas profissões ou situações tem espíritos simpáticos, tanto, agora lembre, para o bem quanto para o mal. Quem faz o mal está cercado de espíritos maus também, querendo fazer o mal, tá? Então a duração de sua relação é quase sempre subordinada às circunstâncias. Quer fazer o mal? Vai fazer o mal. Só que quem vai fazer o mal é o que está encarnado. O espírito que está lá, que é ruinzinho, que é mal, ele vai influenciar. Mas quem decide, né? Porque você vai pôr a culpa sempre no espírito mal. Não, foi o espírito mal que fez isso. E você? Você que aceitou a influenciação, tá? Então, as aglomerações de indivíduos, como a sociedade, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Questão 519. Será que aqui São Paulo tem o seu espírito? Brasil? Brasil tem. O espírito que toma conta chama Ismael, né? Anjo Ismael. Então, sim, porque essas reuniões são individualidades coletivas que caminham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Então, tem, sim, espíritos responsáveis pelas cidades, pelas ruas, estão ajudando aquelas localidades. O Brasil, nós temos aí um espírito que toma conta do Brasil, né? Então, veja bem, é muito importante a gente se ligar ao nosso mentor individual, sabe? Ame o seu mentor individual, peça auxílio nas suas dificuldades, quando você vai fazer escolhas, peça ao seu anjo guardião, seu anjo da guarda, seu protetor, né? Que ele te auxilie nas suas escolhas, nos seus momentos, e eles vão estar lá, gente, tenha certeza disso, tá? Eu sei bem disso, que eles estão lá, sim, nos momentos cruciais e em outros momentos também, então em todos os momentos, mas tem determinados momentos ali que eles estão lá nos protegendo, tá? Contei aqui para vocês, um testemunho meu, tá bom? Então isso, bons estudos, vamos nos ligar aos mentores, muita oração, tá bom? Começar a fazer oração. Um beijão para vocês, gente. Tchau, tchau.